Porque para vocês, uma mulher preta nunca pode ser juíza. Na noite de Natal, quando as luzes da casa ainda estavam acesas e o cheiro de comida quente escapava pela porta entreaberta, a viatura parou em frente ao portão sem sirene, mas com decisão. A juíza Helena Azevedo estava descalça, usando um pijama simples, celular na mão, voltando do quintal depois de falar com a irmã. Em segundos, o clima de celebração virou tensão. Ordens secas cortaram o ar, armas baixadas à altura do peito, passos apressados no concreto molhado. Helena tentou entender o que estava acontecendo. Nenhuma explicação veio. Apenas a acusação vaga de uma apreensão, uma denúncia anônima, uma ordem superior. A palavra juíza não interrompeu o avanço. O tom dos policiais não mudou. O olhar não mudou. O respeito não chegou. O distintivo no bolso foi ignorado como se não existisse. A casa, decorada para o Natal, virou cenário de operação. Gavetas abertas, caixas reviradas, vizinhos observando em silêncio atrás das cortinas. Um policial pediu que ela se afastasse. Outro segurou seus braços. As algemas fecharam com um estalo frio que ecoou mais alto que qualquer música natalina. Helena manteve a postura, respirou fundo, mas sentiu o peso de algo maior do que o metal nos pulsos. Em poucos minutos, a palavra prisão foi dita sem cuidado, como se fosse rotina. Alguém mencionou crimes, alguém falou em anos de cadeia, alguém anotou um nome sem conferir a história por trás dele. A carreira construída em décadas começou a ruir ali mesmo, no quintal de casa, diante de desconhecidos que não perguntaram quem ela era. Apenas decidiram o que ela parecia ser. Naquela noite, antes mesmo da ceia esfriar, a vida de Helena foi virada do avesso. E nada do que ela havia conquistado até ali foi suficiente para impedir. Dentro da viatura, o silêncio só era quebrado pelo barulho do motor e o som metálico das algemas se movendo contra o banco. Helena manteve os olhos fixos na janela, tentando encontrar algum traço de realidade naquela sequência absurda. Não gritava, não pedia explicações. Sua respiração era curta, precisa. Não porque estivesse calma, mas porque qualquer emoção desmedida seria usada contra ela. Sabia como esses relatos eram distorcidos. Já tinha lido muitos em sua mesa de despacho. Agora estava dentro de um deles. O policial do banco da frente falava no rádio. Dizia coisas como: suspeita localizada. Procederemos com o encaminhamento. Aguardando confirmação de mandado. Palavras soltas, sem base. A prisão era antes do motivo. O procedimento era uma formalidade para justificar o erro. No banco de trás, ela apertava os pulsos e olhava para os próprios joelhos. Ainda vestia o pijama de flanela com desenhos de renas. O símbolo do judiciário bordado discretamente na barra da calça estava dobrado, escondido, como ela própria. Ao chegar na delegacia, a movimentação foi rápida. Os policiais entregaram Helena como quem entrega um pacote, sem aviso, sem respeito. O escrivão levantou os olhos, hesitou ao vê-la, mas não disse nada. Pegou os documentos que os agentes trouxeram e começou a digitar. Ela tentou falar com voz firme. Meu nome é Helena Azevedo, juíza da 5ª Vara Criminal de São Paulo. O escrivão parou por um segundo, depois continuou digitando. A palavra juíza não teve o efeito que costumava ter em corredores institucionais. Ali, parecia até motivo de desconfiança. Não ofereceram água, não ofereceram telefone. Levaram-na para uma pequena sala sem janelas e a deixaram ali, sem explicação. 30 minutos depois, um delegado entrou. Era novo, rígido, olhos fundos, postura artificialmente imponente. Trazia uma pasta nas mãos, mas não a abriu. A senhora está sendo investigada por envolvimento com lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio ilícito. Recebemos uma denúncia anônima com provas que ainda estão sendo analisadas. Helena ergueu os olhos e respondeu com calma. Isso é um absurdo. Se vocês tivessem me dado 5 minutos em casa, eu teria mostrado cada extrato, cada documento. Minha vida fiscal é limpa.
Minha declaração de bens está atualizada e pública. Isso é um erro grave. O delegado não rebateu. Desviou os olhos, como quem já sabia que algo estava errado, mas não queria admitir. Anunciou que ela passaria a noite ali em observação. Precaução, ele chamou. Mas não havia ameaça alguma. Nenhuma evidência havia sido apresentada. Nenhuma acusação formalizada. Só a palavra suspeita, repetida como um mantra. Na cela improvisada, o tempo não passava. A luz fluorescente do teto zumbia sem parar. Helena sentou-se no banco de concreto, cruzou os braços e tentou manter a respiração sob controle. Sabia que aquela noite se tornaria uma sombra que a seguiria por muito tempo, mesmo que provasse sua inocência no dia seguinte. O julgamento público não esperava provas. Bastava uma foto, uma manchete, uma insinuação mal colocada. Na manhã seguinte, sua advogada finalmente apareceu. Mariana Santiago, jovem, determinada, filha de uma ex-cozinheira da casa de Helena. Ela tinha sido sua estagiária anos atrás e agora estava ali para defendê-la. Os olhos dela ardiam de indignação. Isso é um escândalo! Vazaram tudo para a imprensa. Sua foto saindo da delegacia já está circulando em grupos de WhatsApp com legenda de juíza corrupta pega em flagrante. Eles nem protocolaram um mandado. Helena manteve o rosto sério. O sistema só funciona até a cor da pele e o endereço pararem de combinar com o que esperam de nós. Mariana engoliu seco. Sabia que a frase era mais do que um desabafo. Era a constatação de que, mesmo no topo da carreira, uma mulher negra ainda era vulnerável à arbitrariedade. O delegado, pressionado pela presença da advogada e pela crescente atenção do caso, permitiu que Helena prestasse depoimento. Ali, ela descreveu tudo. A abordagem, a ausência de mandado, a falta de explicações, o tratamento dado. Enquanto falava, o delegado mexia nos papéis, evitava contato visual, como se estivesse envergonhado, mas não a ponto de corrigir o erro. Ao final do depoimento, Mariana exigiu a liberação imediata. Sem provas, sem acusação formal, a prisão era ilegal. O delegado não discutiu, apenas levantou e saiu da sala. Helena foi liberada ao meio-dia. A notícia já tinha se espalhado. Ao sair pela porta dos fundos, jornalistas aguardavam do outro lado da rua. Mariana tentou protegê-la com o próprio corpo, mas os flashes atravessavam tudo. Juíza presa em ação policial, diziam os microfones. Ninguém perguntava se havia provas. Ninguém mencionava que ela fora liberada sem acusação. Em casa, o cenário ainda estava como ela deixara. A ceia, os pratos na mesa, os presentes das crianças, tudo parado no tempo. Sua irmã chorava em silêncio. Os sobrinhos a olhavam como se algo nela tivesse mudado. Talvez tivesse. Horas depois, seu celular começou a vibrar sem parar. Amigos, colegas, pessoas que ela nem conhecia mandando mensagens. Alguns solidários, outros cautelosos. Um desembargador do tribunal mandou um áudio. Lamento o ocorrido, mas talvez seja melhor tirar uma licença, até tudo acalmar, como se o erro fosse dela. No dia seguinte, o Tribunal de Justiça soltou uma nota morna. A magistrada Helena Azevedo será afastada temporariamente até a apuração dos fatos. Nenhuma menção ao erro, ao abuso, à prisão irregular. Nenhum pedido de desculpa, apenas o afastamento, a primeira rachadura oficial em sua trajetória. Mariana foi incisiva. Vamos processar o Estado. Vamos levar isso à corregedoria. Você não pode aceitar esse silêncio. Mas Helena sabia que, mesmo vencendo nos tribunais, o rastro daquela noite não sumiria. Na cultura institucional, o boato sempre corre mais rápido que o desmentido. E o silêncio cúmplice dos colegas dizia muito. No terceiro dia, veio a bomba. A corregedoria instaurou um procedimento disciplinar contra ela, usando como base a denúncia anônima e a reação desproporcional à abordagem. Disseram que sua conduta foi incompatível com o decoro exigido pela magistratura. Mariana ficou furiosa. Eles querem destruir sua carreira com base em achismos.
O que você fez? Levantou a voz? Respirou errado? Helena apenas suspirou. Eu existi. Isso bastou. Na semana seguinte, convocaram-na para uma audiência reservada. 3 juízes, um procurador do Ministério Público e um representante da Corregedoria. Ela entrou na sala com a cabeça erguida, sem maquiagem, vestindo preto. Durante 3 horas, respondeu perguntas que, em outros contextos, ela mesma teria considerado absurdas. Questionaram a origem do seu carro, os depósitos de presente que recebera no aniversário, o empréstimo que fizera para a irmã abrir um salão. Nada tinha relação com o caso, mas tudo era usado para pintar um perfil, um estereótipo. Ao sair, sentiu que já tinham decidido. E não era a favor dela. A mídia, agora mais interessada em audiência do que em apuração, publicava manchetes como "O declínio de uma juíza exemplar" e "Helena Azevedo, de orgulho do TJ a centro de escândalo". Nenhuma prova tinha sido apresentada, nenhuma acusação sustentada. Mas os julgamentos já estavam feitos. Mesmo assim, ela não recuou. Continuou escrevendo relatórios, organizando sua defesa, pedindo a apuração dos procedimentos policiais. Se mantinha firme não por orgulho, mas porque sabia o que acontecia com quem desistia. Na porta da sua casa, um dia antes da segunda audiência, encontrou um bilhete anônimo escrito com letras tortas. Você achou que era uma de nós, mas nunca foi. Leu, dobrou o papel, jogou no lixo. E entrou. Já estava acostumada com mensagens assim. O que mais a incomodava era o silêncio dos que sempre disseram apoiá-la. Ali, sozinha, ela entendia com mais clareza do que nunca. O sistema só aceitava mulheres negras quando elas estavam em silêncio, agradecendo pelo espaço. Nunca quando levantavam a voz. Nunca quando exigiam justiça. Nunca quando mostravam que tinham poder de verdade. O dia da audiência disciplinar chegou com o céu cinza, pesado, como se anunciasse o que já estava escrito nos bastidores. Helena se levantou cedo, arrumou o cabelo com a calma de quem se recusa a entregar a dignidade, mesmo quando tudo ao redor insiste em desmontá-la. Vestiu um terno sóbrio, escuro, maquiagem leve. Mariana passou para buscá-la e notou o detalhe. Um broche pequeno no bolso do blazer, presente do pai, quando ela foi nomeada juíza pela primeira vez. No carro, não trocaram muitas palavras. O silêncio era o bastante para dizer o que nenhuma frase conseguiria expressar. Que ali não se julgaria apenas um caso, mas toda uma trajetória. 30 anos de estudo, de concursos, de audiências, de decisões polêmicas enfrentadas com firmeza. Tudo agora dependia da narrativa de uma denúncia anônima, sem rosto, sem provas, mas com força suficiente para arrastar uma mulher negra à beira do fim da sua carreira. A sala da audiência não era tão grande quanto ela imaginava, mas carregava o peso do poder. 3 juízes sentados à frente, em silêncio. Ao lado, uma representante da Corregedoria. Um procurador do Ministério Público folheando documentos com tédio disfarçado. Nenhum deles olhou nos olhos de Helena quando ela entrou. A sessão começou com formalidades. Mariana pediu para registrar a ausência de provas materiais, o desrespeito ao devido processo legal, a falta de fundamentação para o afastamento da juíza. O relator do processo ouviu com a caneta pousada sobre o papel, sem anotar nada. Era como se o destino já estivesse traçado. A audiência era só um ritual para justificar o que já tinham decidido entre paredes fechadas. Helena foi chamada a se manifestar. Levantou-se, caminhou até o centro da sala e falou com voz firme. Fui abordada na noite de Natal sem mandado, sem explicação. Minha casa foi violada, minha imagem destruída. Não houve flagrante, não houve crime, não houve prova. O que houve foi um julgamento antecipado baseado em quem eu pareço ser, não em quem eu sou. E isso, senhores, diz mais sobre esse sistema do que sobre mim. Houve um silêncio incômodo. O juiz-presidente pigarreou, olhou para os colegas e então devolveu a palavra à Corregedoria. A mulher de terno cinza, óculos escuros e rosto impassível começou a ler um relatório frio, desumanizado.
Disse que a postura da magistrada ao confrontar a autoridade policial era incompatível com o equilíbrio exigido da função. Citou que sua reação foi questionável, mesmo sem levantar a voz, mesmo sem resistir. A simples existência dela ali, tentando explicar, já era vista como afronta. Mariana se levantou e rebateu com voz trêmula de raiva contida. A juíza não reagiu. Ela apenas sobreviveu. Ela não confrontou ninguém. Ela pediu explicações como qualquer cidadão tem direito. E agora está sentada aqui sendo julgada por não ter se calado diante de uma injustiça. O procurador levantou os olhos pela primeira vez, cruzou os braços e disse: a questão aqui não é apenas a abordagem, é a repercussão, a exposição da magistratura, a confiança pública abalada. Helena olhou para ele e respondeu: a confiança pública se abala quando a justiça silencia diante do erro. Quando uma juíza negra é algemada na frente de casa sem mandado e o sistema a pune por isso, não está defendendo a lei, está defendendo a desigualdade. O clima pesou. O presidente da comissão pediu um intervalo. Mariana e Helena foram para uma sala ao lado. As duas sentaram-se em cadeiras desconfortáveis, em silêncio. Mariana quebrou a quietude. Eles querem se proteger. Eles não vão punir os policiais. Não vão admitir erro. Vão te oferecer um acordo, aposto. Que tipo de acordo? Afastamento voluntário, sem exoneração, com aposentadoria proporcional. Assim eles evitam manchar o judiciário e você some discretamente. Helena respirou fundo. Encarou a parede branca à sua frente, como se procurasse respostas no vazio. Sumir é tudo o que eles esperam de mim desde o começo. 20 minutos depois foram chamadas de volta. O presidente da comissão, com tom paternalista, explicou a complexidade da situação, o desejo de proteger a imagem da justiça, e então ofereceu exatamente o que Mariana previra: afastamento voluntário, com manutenção parcial dos vencimentos, e um documento que garantiria que nenhuma culpa formal seria atribuída a Helena. Em troca, ela deveria assinar um termo se comprometendo a não processar o Estado nem dar declarações públicas. Mariana olhou para ela. Helena permaneceu em silêncio. Depois de alguns segundos, levantou-se devagar, caminhou até a mesa e pegou o papel. Leu cada linha. Os olhos não vacilaram. As mãos não tremeram. Quando terminou, devolveu o documento com calma. Não aceito. A sala congelou. Isso não é um favor. É um insulto. Me punir por algo que não fiz e ainda esperar meu silêncio? Não. Se quiserem me exonerar, que façam isso às claras. Mas saibam que cada passo desse processo será exposto. O procurador suspirou alto. A corregedora anotou algo. O presidente agradeceu sua presença com um aperto de mandíbula. E assim terminou a audiência. Na saída do prédio, Mariana tentou convencê-la. Você sabe o que isso significa, né? Eles vão te atacar com tudo. Vão arrumar outra denúncia. Vão dizer que você está desequilibrada, que está politizando. Vão acabar com o que resta da sua reputação. Helena respondeu, sem parar de caminhar. Eles já fizeram isso. Nos dias seguintes, a resposta do sistema foi ainda mais suja do que se esperava. Perfis falsos começaram a surgir nas redes sociais, espalhando informações distorcidas sobre a vida pessoal de Helena. Distorciam dados patrimoniais, sugeriam relações com partidos políticos, até mesmo insinuações sobre sua conduta moral apareceram. Tudo sem provas. Tudo para minar a imagem de uma mulher que ousou não aceitar a vergonha como destino. Jornais conservadores começaram a publicar colunas opinativas que questionavam se a imparcialidade da juíza já havia sido comprometida anteriormente. Uma revista sugeriu que ela usava o cargo como escudo. Sites de extrema-direita espalhavam boatos de que ela teria envolvimento com organizações criminosas. Nada disso era verdade. Mas quem se preocupava com verdades quando a narrativa já estava construída? Mariana insistia para que Helena gravasse um vídeo, fizesse uma live, se defendesse nas redes, mas ela recusava. Não vou implorar por credibilidade.
Quem quiser saber a verdade vai ter que se mexer. Mesmo assim, ela passou a registrar tudo. Cada ameaça, cada difamação, cada e-mail enviado por colegas do judiciário pedindo que ela se calasse pelo bem da instituição. Helena respondia com capturas de tela, notificações extrajudiciais e anotações detalhadas. Se o sistema queria a guerra da reputação, ela entraria preparada. O que ela não esperava era a reação que começava a surgir do lado de fora. Alunas de direito da USP começaram a se mobilizar. Criaram um abaixo-assinado exigindo a reavaliação do processo contra ela. Mais de 10.000 assinaturas em 2 dias. Uma rede de professoras negras se pronunciou publicamente em defesa de Helena, denunciando o racismo institucional do judiciário. Entidades de magistrados progressistas soltaram notas pedindo a revisão dos procedimentos. No sábado, um grupo de manifestantes silenciosos se reuniu em frente ao Tribunal de Justiça. Eram poucos, talvez 50 pessoas. Mas todos seguravam placas com a mesma frase: "Ser juíza não te protege da cor da tua pele." Helena, assistindo pela janela de casa, sentiu as lágrimas finalmente vencerem a resistência. Não era dor, era reconhecimento. Ainda havia quem enxergasse, ainda havia quem escutasse. E com essas vozes, ela não estava mais sozinha. O sol mal tinha nascido quando Helena abriu a porta da cozinha, ainda vestindo a mesma calça de moletom da noite anterior. Passara horas relendo o processo, os registros da audiência, as mensagens que recebia de desconhecidos e conhecidos. Alguns escreviam em apoio com palavras sinceras, mas curtas, como se tivessem medo de se comprometer. Outros pediam que ela entendesse o momento do país, como se a violência que sofreu fosse um mal necessário, um pequeno tropeço em nome de uma paz maior que nunca incluía mulheres como ela. Naquele dia, um novo capítulo se abriu. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo divulgou uma carta pública questionando o procedimento da polícia e pedindo investigação formal da abordagem feita contra Helena. A carta, assinada por dezenas de defensoras e defensores, citava o caso como exemplo de racismo institucional e abuso de autoridade. Foi a primeira vez que uma instituição se pronunciou sem rodeios, sem lamentar os acontecimentos ou confiar na justiça. Era uma denúncia direta. A reação foi imediata. Enquanto algumas vozes celebravam a coragem da defensoria, outras a atacavam com virulência. Um deputado estadual publicou em suas redes que a esquerda quer transformar juíza em mártir para encobrir crimes. Um apresentador de programa policial noturno disse ao vivo: "Se fosse inocente, não teria nada a temer. Quem é limpo não foge de abordagem." Nenhuma dessas pessoas esteve ali. Nenhuma viu os olhos dela naquela noite. Mas todos pareciam ter certeza sobre quem ela era. Mariana, sentada no sofá da sala, abriu uma garrafa térmica de café e suspirou. "Estão cavando tudo o que podem para te desestabilizar. Vasculharam seu CPF, pediram sua declaração de imposto de renda, já levantaram até o nome do seu ex-marido. Nada disso tem a ver com o processo, mas serve para criar fumaça. É assim que fazem", respondeu Helena. "Transformam a vítima em dúvida, a dúvida em ameaça e a ameaça em culpada." Ela não se deixou abater. Naquela mesma tarde, marcou uma coletiva com jornalistas independentes fora da grande imprensa, na sede de um sindicato de professores. Não queria espetáculo. Queria contexto. Chegou de cabeça erguida, sem maquiagem pesada, com um vestido simples e sem o peso dos símbolos do judiciário. Não estava ali como juíza, mas como cidadã que teve os direitos violados. Falou firme. Contou o passo a passo da abordagem, a ausência de mandado, a forma como a polícia ignorou sua identidade, como teve a casa invadida, a honra arrastada e a carreira colocada em suspensão sem que ninguém lhe perguntasse quem ela era. Disse que não aceitava o silêncio como saída, que sua voz seria usada até o fim, não para limpar o nome, mas para expor os mecanismos de um sistema que pune quem se recusa a abaixar a cabeça.
A coletiva foi transmitida ao vivo em redes sociais. Em poucos minutos, trechos começaram a circular. Uma frase dita por ela virou manchete entre ativistas e movimentos de direitos humanos. O judiciário não me protegeu, mas eu não estou mais aqui para ser protegida. Estou aqui para denunciar. A partir daquele momento, Helena se tornou símbolo, ainda que contra a própria vontade. Grupos antirracistas a convidaram para debates. Universidades queriam ouvi-la em seminários. As redes sociais passaram a tratá-la como inspiração. Mas junto com isso, vieram ameaças, mensagens anônimas, comentários cruéis, insinuações violentas. Vão tentar te quebrar até você parar, disse Mariana, preocupada. Então vou continuar falando até quebrar alguma coisa neles, respondeu Helena. Dias depois, veio o golpe mais baixo. A Corregedoria protocolou um pedido de abertura de processo administrativo disciplinar, PAD, com base em conduta incompatível e exposição indevida da instituição pública. O argumento era de que sua entrevista havia comprometido a imparcialidade do judiciário e colocado em dúvida a autoridade da magistratura. Era a punição que o sistema reserva a quem não abaixa a cabeça. Mas o PAD teve um efeito colateral inesperado. Incendiou o apoio em sua defesa. Mais de 100 juízas, majoritariamente mulheres negras e periféricas, assinaram uma carta em apoio público. Professores de direito publicaram artigos questionando os critérios do processo. E no dia seguinte, a OABSP convocou uma coletiva exigindo o arquivamento imediato do PAD. Eles não esperavam que tanta gente ficasse do seu lado, disse Mariana. Eles estão acostumados com o silêncio, respondeu Helena. Enquanto isso, a investigação sobre os policiais que a abordaram seguia sem pressa. Nenhuma medida cautelar foi tomada, nenhum afastamento, nenhuma nota de retratação. Um promotor chegou a dizer informalmente que era preciso entender o lado da polícia, que atua sob pressão. Como se Helena fosse uma ameaça, como se ela não fosse o lado que teve uma arma apontada no peito. Mesmo assim, ela não se retraía. Começou a visitar faculdades, falar com estudantes, dividir sua história em rodas de conversa. Em uma dessas conversas, num centro comunitário da Zona Leste, um jovem estudante do primeiro semestre perguntou: Doutora, o que mais te doeu naquela noite? Helena pensou por alguns segundos e então respondeu: Não foi a algema, não foi o grito. Foi olhar para aqueles homens e perceber que, para eles, eu não era nada. Nem suspeita, nem pessoa. Só mais uma preta que ousou viver num lugar que eles acham que não pertence a nós. As palavras atravessaram a sala como lâmina. E naquele momento, ela soube que, mais do que um caso pessoal, sua história estava virando ferramenta coletiva. Um espelho, um grito, um aviso. Enquanto isso, a imprensa tradicional começava a mudar o tom. Um dos maiores jornais do país publicou uma matéria intitulada Quem protege a justiça quando ela falha? O texto, ainda que cheio de rodeios, reconhecia a gravidade do que havia acontecido. Entrevistava especialistas, ouvia juristas e pela primeira vez citava a palavra racismo em relação ao judiciário. Helena sabia que não bastava, mas era um começo. E então, no início de fevereiro, a primeira audiência do PAD foi marcada. A data caiu simbolicamente no dia 13, véspera do aniversário da Lei Áurea. Coincidência ou provocação, ninguém soube dizer. Mas Helena viu aquilo como sinal. Um lembrete de que a luta por respeito e justiça ainda era diária, mesmo depois de séculos de promessa de liberdade. Na noite anterior à audiência, Mariana chegou em sua casa com uma caixa. Trouxe isso para você. Achei que fosse importante. Dentro havia uma cópia plastificada do primeiro despacho que Helena escreveu como juíza titular. Um caso de despejo injusto revertido por ela. Um documento que salvou uma família de ser jogada na rua. Ela segurou o papel por alguns segundos em silêncio. Isso aqui, disse ela emocionada, é a justiça que eu acredito e que eles tentam apagar. Na manhã seguinte vestiu-se como nunca. Blazer preto, lenço vermelho no pescoço,
o cabelo trançado preso em coque alto. Chegou no tribunal antes de todos, sentou-se na sala de espera e esperou ser chamada. Lá dentro, os olhos que a olhavam não eram mais indiferentes. Alguns eram de desprezo, outros de medo. Mas havia também quem a olhasse com admiração silenciosa. Porque sabiam. Ela não estava ali para salvar um cargo. Estava ali para dizer que mesmo quando querem que você desapareça, resistir é um ato de justiça. A sala da audiência estava fria, como se o ar-condicionado tivesse sido regulado para abafar qualquer calor humano. Helena entrou sem pressa, caminhou firme até a cadeira reservada a ela. O silêncio do ambiente não era de respeito. Era tenso, como se todos aguardassem um erro, um gesto, uma palavra que justificasse a punição que já queriam aplicar. Mariana estava ao lado, com os olhos atentos, anotando tudo. O procurador folheava documentos com a expressão de quem já tinha decidido o destino de alguém antes mesmo de ouvir. O presidente da comissão anunciou o início da sessão com a formalidade de praxe. Helena manteve os olhos no centro da mesa. As palavras vinham de todos os lados: relatórios, estatutos, supostas quebras de decoro. Nenhuma delas falava do que realmente estava sendo julgado. Nenhuma mencionava a palavra que corria em todos os corredores, mas que ninguém ousava dizer em voz alta: racismo. Chamaram Helena para falar. Ela levantou-se com calma, ajeitou o lenço no pescoço, olhou nos olhos de cada um dos presentes e disse: durante 20 anos, servi a este tribunal com integridade, responsabilidade e coragem. Julguei com base na lei, mas sem jamais esquecer que a justiça precisa ter rosto. E agora, estou sendo julgada não por um crime, mas por não ter abaixado a cabeça diante de um abuso. Estou aqui porque sou mulher. Estou aqui porque sou negra. Estou aqui porque decidi não me calar. A sala ficou em silêncio. Nem o procurador rebateu de imediato. O presidente fez uma pausa longa, como se esperasse que ela dissesse mais. Mas Helena sabia que já tinha dito o necessário. O resto, agora, não dependia dela. A deliberação durou pouco mais de 1 hora. Mariana permaneceu ao lado dela, em silêncio. Quando os membros da comissão retornaram, o presidente olhou o papel à sua frente, respirou fundo e leu o veredito. Por maioria, esta comissão recomenda o afastamento definitivo da magistrada Helena Azevedo, por conduta considerada incompatível com os valores da magistratura. Nenhum comentário adicional, nenhuma justificativa, nenhuma menção à inocência ou à falta de provas. Apenas a decisão, fria, calculada, estratégica. Mariana fechou os olhos por um segundo. Helena não. Ela continuou encarando o presidente como quem observa não a derrota, mas a confirmação de tudo o que sempre soube. Levantou-se, agradeceu a todos pela transparência e saiu da sala com a mesma postura com que entrou. Digna. Na saída do prédio, jornalistas aguardavam. Ela não parou. Não falou com ninguém. Entrou no carro com Mariana e deixou o Tribunal de Justiça pela última vez, pelo menos como juíza. Mas a notícia correu rápido. Juíza afastada por conduta polêmica após polêmica com PMs, diziam as manchetes. TJ decide por afastamento de magistrada envolvida em escândalo público, estampavam os sites. Nenhum mencionava o fato de que ela nunca fora acusada formalmente. Nenhum dizia que não havia crime. Nenhum explicava que ela havia sido vítima de um erro institucional. A versão oficial era clara. Ela tinha sido problema. E problemas, no judiciário, são removidos. Naquela noite, Helena não dormiu. Sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá ainda quente, olhando para as luzes da rua. Mariana permaneceu ao seu lado, calada. Até que, em voz baixa, perguntou: "Você se arrepende?" Helena demorou a responder. "Me arrependeria se tivesse aceitado o silêncio. Me arrependeria se tivesse assinado aquele papel. Mas não. Eles tiraram meu cargo, mas não levaram minha história." Mariana assentiu. Sabia que a batalha tinha mudado de nome, mas não de causa. No dia seguinte, o que o tribunal não esperava aconteceu.
O afastamento de Helena provocou uma onda de indignação nas redes sociais, muito além do círculo jurídico. Personalidades negras, ativistas, artistas, professores e até juristas renomados passaram a publicar mensagens de apoio com a hashtag Justiça por Helena. Estudantes de direito organizaram debates, coletivos criaram eventos. Em menos de uma semana, uma carta aberta com mais de 50.000 assinaturas exigia a revisão da decisão do tribunal. A história de Helena atravessou fronteiras. Um documentário independente começou a ser produzido, com entrevistas, imagens de arquivo, depoimentos de colegas e de vítimas de abordagens policiais. Pela primeira vez, sua voz ganhava espaço fora das barreiras institucionais. E, curiosamente, era ouvida com mais atenção ali do que jamais fora dentro do judiciário. Helena começou a dar palestras. Viajou para universidades, centros comunitários, ONGs. Onde antes havia toga e formalidade, agora havia escuta. Onde antes ela julgava, agora ela contava. E em cada fala repetia: eles destruíram minha carreira, mas não conseguiram me calar. E enquanto eu tiver voz, vou usá-la para lembrar que não basta conhecer a lei. É preciso saber quem ela não alcança. Um ano depois, foi convidada a integrar uma comissão independente de combate ao racismo institucional no sistema de justiça. Recusou os holofotes, mas aceitou o convite. Já não buscava cargos, nem reconhecimento. Queria mudança. E isso só se constrói com persistência e memória. Na porta da casa onde tudo começou, uma nova placa havia sido instalada. Espaço Helena Azevedo, Núcleo de Justiça Popular. Um projeto idealizado por ela e Mariana, onde jovens negros e periféricos recebiam orientação jurídica gratuita, oficinas de formação e apoio psicológico para enfrentar os labirintos do sistema. Numa tarde calma, uma adolescente de 16 anos entrou, com um caderno nas mãos. Sentou-se na frente de Helena e disse: "Eu vi sua história num vídeo e decidi que quero ser juíza também." Helena sorriu, com os olhos úmidos, e respondeu: "Então venha. Mas venha sabendo que, pra gente, ser juíza nunca vai ser só vestir uma toga. É sobreviver todos os dias para continuar julgando com consciência." Naquela noite, ao voltar para casa, Helena sentou-se na varanda, olhando o céu limpo. O silêncio agora era outro. Não era mais o silêncio do medo, nem o silêncio da injustiça. Era o silêncio de quem sabe que, mesmo quando querem apagar sua voz, há sempre alguém pronto para ouvi-la. Se você já foi calado, desacreditado ou destruído por ser quem é, essa história é para você. Não aceite que te calem. Fale, lute, exija, porque a dignidade não é dada, é defendida. Inscreva-se agora e compartilhe essa história. Mais vozes precisam ser escutadas, e a sua é uma delas.